Uma ótima tarde a todos, está no ar a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, dia 6 de agosto. Que bom estar contigo, você que está nos acompanhando em todo o Brasil, pelas antenas parabólicas e no sistema digital e analógico, NET Claro TV. Eu sempre lembro porque tem várias possibilidades de você acompanhar o canal do Boi, pelo portal sba1.com, o portal das notícias e informações do agronegócios, comprometido com o produtor rural brasileiro, pelo Facebook do Canal do Boi e as demais páginas que levam o nosso programa, pelo sistema da Neo TV no Paraguai e no Brasil e a partir deste momento pela TV Imaculada, que está linkada no Agricultura BR, levando o nosso sinal, nosso programa em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Começa o programa de hoje falando sobre grãos, sobre soja no cenário internacional. E a primeira questão que eu coloco é porque ela começa de madrugada, em relação ao fechamento de mercado lá na Ásia. Quais são as preocupações hoje? Primeiro, oferta de óleo de palma na Ásia. O óleo de palma é o óleo mais utilizado no mundo, é o que mais se utiliza na Ásia, portanto, é o que mais se utiliza no mundo. Então, tem preocupação com a oferta desse óleo. Uma outra questão é em relação ao óleo de canola produzido no Canadá. Há riscos de produção sobre esse óleo. Portanto, isso faz com que o óleo de soja negociado na Bolsa de Chicago já tenha aberto com números mais altos, com valores de negociação mais elevados, o que puxa todo o complexo soja. Soja em Chicago vinha subindo cerca de 0,7%, motivada pela questão da oferta de óleos. Esse é um dos fatores que faz com que soja suba em Chicago hoje. O outro está relacionado à demanda sobre soja norte-americana. Isso porque podemos afirmar que China volta às compras nos Estados Unidos. É exatamente neste momento que China compra mesmo anualmente soja dos norte-americanos. Por que isso ocorre? É porque quando começa a ter a previsão de oferta e com isso os chineses começam a fazer as suas aquisições. Nós tivemos a confirmação nesta sexta-feira pela manhã de 133 mil toneladas de soja. Foram vendidas 133 mil toneladas de soja pelos norte-americanos, de acordo com os exportadores privados, para os chineses. Mas tem um outro fator. Nesta quinta-feira, nós tivemos também 300 mil toneladas informadas pelo Departamento de Agricultura norte-americano, com vendas para destinos não declarados. E aí você que acompanha o Agricultura BR, o canal do Boi, sabe bem que quando há essa questão de destino não declarado, lê-se China. Portanto, China teria comprado nesses 2 últimos dias quase 500 mil toneladas de soja dos Estados Unidos, já da safra nova, evidentemente, 2021-2022. Olha, e tudo isso mexe com o mercado, mexe com soja em Chicago, são elementos que dão elevação para a soja, dão os parâmetros. A expectativa é de poucas chuvas neste final de semana nas áreas de produção norte-americana. E olha só como é que nós temos o mercado agora. Nós temos alta, a alta já foi até um pouco maior do que essa durante o dia de hoje, durante essa sexta-feira. Setembro vem com 13 dólares, 44 centes o bushel, a alta de 0,62%. Novembro, 13 dólares, 36 centes mais 4, alta de 0,60%. Janeiro também subindo 0,62% a 13 dólares, 41 centes mais 2 o bushel, enquanto que março alcança agora 13 dólares, 39 centes mais 4 por bushel. São alguns dos negócios que eu vou destacando agora. A alta está em torno aí de 0,6%. É o destaque que o Agricultura BR vai trazendo aqui em relação à soja negociada nos Estados Unidos. E olha, veio dos Estados Unidos o documento hoje, o relatório mais importante desta sexta-feira. Eu falo sobre a geração de empregos por lá, porque ela supera a expectativa do mercado. O relatório tinha a expectativa de uma demonstração de 5,9% da população norte-americana em situação de desemprego.
ele mostrou um número mais baixo, apenas 5,7%, mostrando uma retomada do emprego e das situações, né, da motorização econômica lá nos Estados Unidos. Outro elemento importante é em relação aos empregos fora a questão do agro norte-americano, que também veio com uma geração um pouco melhor de trabalhos, de posições dentro do mercado formal de trabalho norte-americano. Foram criadas 943 mil vagas nos Estados Unidos, contra uma expectativa de 870 mil vagas. Esses números que eu acabo de mostrar trazem um cenário muito positivo para o mercado, em essencial o mercado norte-americano. E é por isso que eu falo agora um pouco de dólar aqui no Brasil, dólar que nesta semana está sendo bastante influenciado por conta de uma taxa básica de juros mais alta, mas hoje nós temos dólar subindo. Veja só que o dólar sobe agora 0,9%, chega a R$ 5,06 para a moeda americana, dólar vem subindo. É o que a Agricultura BR destaca aqui para você, elevação nos negócios com dólar, mesmo com alguns parâmetros que apontariam para a queda. Mas é importante ressaltar que nós temos várias questões, e aí muitas questões. Esta última quinta-feira foi de muita agitação política, muito nervosismo vindo da política e também contaminando a economia brasileira. É por isso que eu converso agora com Walter Pulga Júnior, que participa conosco ao vivo, direto dos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, em São Paulo. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, hoje foi um dia de sobe e desce para o dólar. Nós acompanhamos aqui minuto a minuto, não, Fabiano? O dólar agora está na faixa de 5,23 mais 20, a última alta está acima de 0,30%. Mas veja, nós tivemos o dólar acima de 5,27 hoje, tivemos ao mesmo tempo o dólar em queda a 5,20. Ou seja, nós tivemos uma grande oscilação nesta sexta-feira para a cotação do dólar no mercado, as operações com dólar no mercado. Agora, por que isso ocorre? Bom, os juros operam em alta, não é surpresa para ninguém. Depois da alta da taxa básica de juros, a Selic, agora 5,25% ao ano, lógico, há uma correção em todo o mercado financeiro para as taxas de juros praticadas em financiamentos, desde financiamento comum, cheque especial, como também financiamento de veículos, financiamento de peças, motores, máquinas. Resumindo, o que nós temos é uma luta com essa alta da taxa de juros que o Copom e o Banco Central fazem, né? O Banco Central faz contra a inflação. O que se tem como certo é que há uma alta generalizada de preços. Por isso, causa muita movimentação no mercado de dólar e, lógico, desvalorização para o real. Fora isso, há preocupações com as contas do governo. Qual seria o valor do auxílio emergencial? Um novo auxílio emergencial, seria 300, seria 400 reais? De onde vem esse dinheiro do governo? As contas do governo estariam equilibradas? Como criaremos fundos, novos fundos para pagamento de precatórios? Tudo isso preocupa quem trabalha no mercado financeiro e, lógico, vai causando muita mudança. Por isso, nós temos oscilação hoje, o real não se valoriza frente ao dólar, ao contrário, o dólar é que tem tido uma valorização e lá fora também está ocorrendo um movimento no sentido de valorização do dólar. O dólar index agora há pouco tinha uma alta, viu? Subia, se aproximava ali dos chamados 93 mil pontos. Para se ter uma ideia, nós estávamos na faixa de 92 mil pontos para esse dólar index, que é um dólar calculado frente às moedas mais fortes do mundo e tal. Neste momento, o dólar index sobe 0,59%. Ou seja, há uma valorização do dólar lá fora, há preocupação com o que ocorre aqui e tudo isso faz com que o real perca valor e chegasse a operar na faixa de 5,27 hoje. Para o produtor rural, para o homem que está no campo, por que isso é importante? Porque isso vai balizando os seus negócios, de olho na cotação do dólar, porque assim você planeja melhor o seu negócio. A gente sempre repete isso aqui, de olho no dólar, porque seu produto vai ser vendido em dólar, mas os insumos também são calculados em dólar. E se o dólar não vem em movimento de baixa como se esperava, lógico, isso torna os custos de produção mais caros. De olho na informação. É com você, Fabiano.
Olha, na última quarta-feira, você conferiu aqui no Agricultura BR, o Comitê de Política Monetária Nacional, ele elevou a taxa básica de juros, a Selic, como era esperado, e o mercado aguarda agora um índice em 6,25%. Sobre este tema, o Walter Pulga entrevistou o Jason Vieira, ele que é diretor da Infinite Asset, e falou a respeito dos efeitos sobre a economia nacional e o que se esperar sobre os impactos dessas alterações agora com a nova taxa de juros, é o que você acompanha agora. Jason, o que ocorre daqui para frente? Taxa básica de juros vai subir de novo? Vai subir de novo porque o Banco Central já indicou isso, inclusive, no último comunicado. Ontem mesmo ele disse que vai haver uma elevação adicional e na mesma monta, ou seja, 100 basis points, já vamos para 6,25%, então, ou seja, estamos virtualmente já em 6,25%, e dado o contexto atual, se não houver uma reação melhor da inflação, provavelmente vai haver outra elevação, e aí fechamos acima de 7% ao ano. Tudo isso, obviamente, depende dos condicionantes de cenário. O Banco Central também coloca isso bem claro na sua comunicação, e, óbvio, a depender da reação do câmbio, que é um dos fatores inflacionários do Brasil, da reação das commodities, a reação da questão climática, que tem sido um dos fatores preponderantes no curto prazo, e, por fim, obviamente, também da questão dos choques internacionais de oferta. Se tudo isso se aliviar até lá, o Banco Central pode tomar uma outra postura. Mas, dado o contexto e dada essa perenidade das expressões inflacionárias, muito provavelmente a gente vai continuar observando elevações de juros. Alguns analistas de mercado, tanto de câmbio, colegas seus, veem a possibilidade da taxa básica de juros chegar aí à faixa de 8,5% ao ano. Você acredita que isso é possível? Nós não vemos esse exagero também, porque tudo depende de como estamos de condicionantes que são um tanto quanto imponderáveis nesse curto prazo. Ou seja, a questão climática, já estamos em meados do inverno, vamos ver agora em agosto para setembro, como começa o tempo esquentar um pouco. Não sabemos a questão pluviométrica, como vai afetar índices de energia elétrica, a própria questão de alimentação. Os preços de commodities alimentícias em nível global, agrícolas, agropecuárias, têm recuado um pouco nos últimos tempos, ou seja, tem tido um alívio, de certa maneira. Se formos observar dessa maneira, há ainda uma série de fatores a serem considerados antes de se tomar uma perspectiva tão agressiva de juros, superando 8%, indo para quase 9%. Há um muito exagero. É o mesmo pessoal que mandava cortar até 0 juros no passado, agora está querendo que suba até 10. Bom, vamos falar sobre um trabalho que você faz todo mês, que é um ranking internacional de taxas de juros. O Brasil tem juros entre os mais altos do mundo, Jason? Em termos reais, nós estamos no segundo colocado em 40 países que nós selecionamos. São principalmente aqueles que têm mais relevância em termos globais, em termos de negociações de taxas de juros, e também em relação aos nossos pares internacionais. Em relação aos mercados emergentes, nós só estamos perdendo para a Turquia, que tem uma taxa nominal e muito superior a nós, mas, ao mesmo tempo, em termos de taxa nominal, nós somos o quinto, ou seja, nós somos a quinta maior taxa desses 40 países. Obviamente, há outros países com taxas muito superiores à nossa, se formos considerar a Venezuela, a Argentina, que está no ranking, que sempre acaba liderando, e outros países também que acabam entrando nessa monta. Mas são países que muitas vezes não estão dentro desse fluxo global de compra de títulos de renda fixa ou coisa parecida, ou de títulos soberanos, ou seja, não são tão relevantes. Então, neste contexto, o Brasil paga bem agora, novamente, em termos de juros reais, pode atrair o investidor estrangeiro para o carry, mas isso não depende não só necessariamente da questão econômica e matemática. Se dependesse disso, efetivamente, nós estaríamos com um câmbio muito mais valorizado nesse momento, dadas as exportações e dada a queda global do dólar. Bom, a perspectiva então é de dinheiro mais caro no Brasil, e se a Selic sobe lá na frente, a perspectiva é mesmo de juros mais altos em todos os financiamentos, não? Sim, esse é um dos problemas, porque setores que são dependentes de crédito, notadamente aqueles que têm um impacto no PIB grande, eles podem sofrer. O setor agrícola pode sofrer, nós podemos sofrer o setor imobiliário, o setor automotivo, todos eles têm um grande impacto e uma grande presença no PIB, e isso pode ser problemático mais para frente. Mas é aquela dicotomia entre a luta contra a inflação e a luta que é perversa, a inflação, se ela for deixar solta, ela é muito perversa, ela tem um resultado muito grande, e contra a atividade econômica. É o papel do Banco Central agora tentar equilibrar esses dois pontos, que seria muito mais fácil se nós tivéssemos a questão fiscal melhor trabalhada do que está acontecendo agora.
lembrando que o dólar sobe no dia de hoje. E essa alta do dólar mexe com os valores da soja na referência nos portos brasileiros. Nós temos aqui os elementos para a soja: Chicago subindo, dólar subindo e portos de Santos e Paranaguá a R$ 171,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora. São os destaques que a Agricultura BR traz neste primeiro momento do programa, porque nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco eu converso ao vivo com o André Debastiani sobre o Rally da Safra e as expectativas para a produção de milho em segunda safra no Brasil. Eu volto já. Falamos agora a respeito de milho em segunda safra no Brasil e, claro, todos os efeitos climáticos que ocorreram sobre esta segunda safra. Talvez, como eu vi nos dados que foram divulgados pelo Rally da Safra, nunca se viu uma segunda safra como essa. E é por isso que eu vou conversar agora com André Debastiani, coordenador do Rally da Safra, a respeito desses números que foram apresentados. André, obrigado pela participação aqui no canal do Boi. 60 milhões e 900 mil toneladas a serem estimadas. Frio também trouxe impacto nessa produção de milho. Boa tarde, André, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, satisfação falar com vocês novamente aí, todos os telespectadores do canal do Boi. De fato, temos novidade na produção de milho. Essas geadas não estavam no nosso plano e afetaram significativamente aí a produção. André, falando a respeito dos dados que foram apurados, nós temos aqui nos nossos registros internos, aqui no canal do Boi, uma situação muito complicada no estado do Paraná, no Mato Grosso do Sul, e quedas de produtividade registradas também no Mato Grosso, numa situação menor, Goiás também. O que o Rally da Safra viu aí já em relação às áreas de produção? O Mato Grosso do Sul e o Paraná perderam mais, mas essas perdas nos outros estados também ocorreram? O que dá para dizer a respeito disso? Então, Fabiano, a gente tinha feito uma divulgação de dados que foi lá no final de junho, que foi antes dessas geadas. E naquela época a gente dava aí a nossa estimativa, o levantamento de safra como encerrado. Mas acabou que a gente teve que voltar a campo por conta dessas geadas, justamente para conseguir dimensionar, porque é um fato novo. Não que as geadas sejam um fato novo, porque de fato elas ocorrem todos os anos, mas o fato novo é que a gente teve geada num cenário de plantio muito atrasado. Então as nossas lavouras estavam ainda em momento de enchimento de grão e isso foi muito prejudicial. Principalmente a primeira geada. Na verdade, teve uma sequência aí de 3 geadas, mas se nós pegarmos a primeira geada que ocorreu basicamente da virada ali do mês de junho para julho, a gente tinha mais de 70% das lavouras, por exemplo, do Paraná, no estágio crítico de desenvolvimento. Mato Grosso do Sul também tinha mais de 60%, mesma coisa que São Paulo. Claro que quando a gente olha Mato Grosso e Goiás, a geada, primeiro não teve geada no Mato Grosso, em Goiás a gente teve em algumas regiões, mas o estágio de desenvolvimento era muito mais avançado do milho e a gente não teve grandes problemas nessas outras regiões. Mas a gente resolveu ir a campo de novo nessas regiões, até para conseguir olhar a questão da estiagem, né, o quanto que ela afetou a produtividade dos estados, e a gente trouxe aqui como uma novidade o estado de Minas, né? O estado de Minas acabou sofrendo bastante com as estiagens também, e foi outro estado que a gente acabou revisando as produtividades aí, além do Paraná, do Mato Grosso do Sul e São Paulo, que foram bastante afetados pela geada. André, como um resultado, dá para dizer que, claro, os atrasos para a semeadura do milho, causado pelo atraso na colheita da soja, trouxeram aí essa situação de ficar mais à mercê das geadas esse ano. Quanto mais atrasado foi o plantio, pior foram os efeitos da geada, André? Pode-se dizer isso? Se a gente olhar para os estados do sul, não tenha dúvida, porque imagine que a geada, ainda mais nessa severidade que ela ocorreu, ela acaba matando a planta, né? Então a planta entra em senescência. Então se você não tinha ainda formação de grãos completa, acabou que a planta morreu. E esse cenário a gente viu bastante, o Fabiano. Pega, por exemplo, o norte do Paraná, a gente estima aí que mais de 120 mil hectares sequer vão ser colhidos, porque não tem razão para colher. São lavouras aí que vão produzir abaixo de 10 sacos por hectare e que não
pagaria inclusive o custo aí de máquina. Então, e de fato a gente teve plantio muito atrasado, plantio em abril, até plantio em maio, a gente acabou vendo em algumas regiões, e essas lavouras que foram plantadas mais tardiamente foram as mais afetadas, sem dúvida alguma. André, para encerrar, eu lembro que os primeiros números, ou o primeiro número que o Rally da Safra trouxe de estimativa para a produção de segunda safra de milho aqui no Brasil, chegava a quase 84 milhões de toneladas, e aí dá para trazer ali um comparativo muito forte, né? Agora para 60 milhões e 900 mil toneladas. Em quais momentos vocês perceberam que realmente que foi, o processo vai indo, as equipes vão trabalhando, mas em qual momento que vocês identificaram realmente vem muito mais baixa esta segunda safra 2021? Então, é legal isso que você falou, Fabiano, porque de fato acho que a gente tem 3 momentos dessa safra. Um primeiro momento era quando havia aquela expectativa muito grande de crescimento de área, de investimento em tecnologia. Lá no início, podemos falar que isso ainda era em dezembro, talvez, do ano passado, no qual a gente olhava para a segunda safra de milho com uma perspectiva muito boa. A gente já considerava que haveria um atraso de calendário, mas ele não era tão severo naquele momento, e a gente podia dizer que naquela época o potencial de produção dessa nossa safra de milho era de mais de 85 milhões de toneladas. Só que daí, conforme a gente foi avançando, foi começando o plantio e daí vendo que o plantio começou a atrasar, a gente já começou a mudar um pouco essa perspectiva e foi muito afetada pela seca, né? A gente teve o fator seca que foi mais danoso, inclusive, que com a geada. A gente talvez possa dizer que a seca tirou algo em torno de 20 milhões de toneladas daqueles 85 que havia como potencial total da nossa safra. E daí depois um terceiro momento, que é a geada, que ocorreu aí a partir do final de junho, que a gente pode dizer que tirou em torno de 4 a 5 milhões de toneladas também dessa produção potencial, né? Então, mudou consideravelmente as nossas estimativas ao longo de todo esse período e conforme a gente estava no campo, a gente foi vendo essa mudança muito clara. Então, daí que a gente chega nesse resultado aí de 60,9 milhões de toneladas. E há de se ressaltar ainda, Fabiano, que essa safra não acabou ainda. A gente tem muito milho para ser colhido ainda, principalmente no Paraná. E conforme a gente tem esse clima mais frio e úmido, esse milho demora mais tempo para ficar pronto para a colheita, né? Então, vamos torcer que a gente não veja um cenário pior desse que a gente está desenhando agora para esses próximos meses, esse próximo mês aí que é importante ainda para a colheita. Tá certo, André Debastiani, eu agradeço a sua participação no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Eu que agradeço, uma satisfação estar com vocês aí, um grande abraço. Um grande abraço, conversamos com André Debastiani, coordenador do Rally da Safra. E o governo do estado do Paraná estendeu o chamado estado de emergência hídrica a todo o Paraná. Antes, ele estava limitado a 2 regiões do estado. Na prática, o decreto que foi assinado nesta última quinta-feira e publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, dia 6, permite que as empresas de saneamento e fornecimento de água adotem medidas para conseguir garantir a oferta de água, mesmo fazendo alguns cenários no qual vai ter que limitar o uso de água no estado do Paraná. Entre esses fatores, o rodízio, por exemplo, nas regiões urbanas. Já falando da agricultura, o decreto também possibilita a Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná adotar medidas que visem a utilização melhorada da água nas áreas de produção agrícola do Estado.
E a seguir no Agricultura BR, eu vou conversar com o deputado federal Jerônimo Gorgen, que vai falar a respeito da reforma no sistema de crédito rural aqui no país, que já está bastante atrasado. Daqui a pouco você vai entender essa história aqui no programa. Aproveite para entrar em contato conosco, fazer a sua pergunta, a sua sugestão, através do nosso WhatsApp, no 67 99173 3737. Eu volto já. E o Manual de Crédito Rural e o Sistema de Crédito Rural utilizado pelo Conselho Monetário e também pelo Banco Central Brasileiro, eles estão datados desde a década de 60. E para os especialistas, eles já se encontram totalmente obsoletos e não atendem de maneira mais adequada a quem demanda esse tipo de serviço, que são os produtores rurais. Tanto é que agora nós temos uma proposta na Câmara Federal para fazer a atualização, a modernização desses sistemas. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora pela internet com o deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul, Jerônimo Gorgen, que conversa conosco. Deputado, um prazer falar com você aqui no canal do Boi. E como que vai ter o andamento na Câmara Federal para fazer essas mudanças que são tão importantes para o produtor rural, para o tomador de crédito? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde aos telespectadores, né? Eu comecei esse debate quando eu resolvi, em 2018, criar uma comissão especial para tratar sobre o endividamento agropecuário. Naquele momento lá foram criados, inclusive, algumas linhas no BNDES que foram a base para o novo CRA, que hoje está já funcionando com um modelo já em vigor aqui através da Cotrijal, junto com o BNDES, né? E que motivou, inclusive, aquele trabalho, a própria MP do Agro, que originalmente, ainda lá no governo Temer, era para criar o Fundo de Aval Solidário, que depois também acabou virando a Lei do Agro. A MP que nasceu por isso, virou a nova Lei do Agro. E hoje nós já temos mecanismos como o FIAGRO e uma série de outras ações, e uma decisão de que cada vez mais o poder público vai se afastar do crédito agropecuário e que esse crédito vai entrar definitivamente no mercado, né? O que eu tenho, então, e recebi lá naquela época uma sugestão, agora consolidou, é uma necessidade de que esses manuais e o sistema como um todo possam ser também atualizados, porque eles já estão ultrapassados, como tu disseste, para o modelo atual. Enquanto menos eles estão atualizados para a transição e muito menos ainda para um novo modelo, que é o modelo privado, né? E se nós não tivermos segurança jurídica, o dinheiro que ele já está voltando a encarecer, lamentavelmente, pelo juro que volta a subir, a insegurança jurídica naturalmente encarece ainda mais esse dinheiro, que é fundamental para o nosso agronegócio. Então, nós resolvemos, e eu quero agradecer aqui o presidente Arthur Lira, que despachou isso ainda ontem, né, para que a gente possa fazer esse trabalho. Eu convidei o advogado Nery Perim, que é um homem completamente ligado ao agronegócio, ao crédito, né, atua nessa área, junto com outros, poderia estar aqui o Jânio Zeferino, que também tem sido um grande parceiro, e toda a equipe da Câmara, né, para que junto com as entidades, junto com o sistema produtivo, com o sistema financeiro, com o setor privado, né? Ontem conversava com o Wilson, inclusive lá no Ministério da Agricultura, com o Boeri, lá na Fazenda, na Economia, para que a gente monte uma agenda, atualizemos a proposta e, se precisar transformar em proposta legislativa, a gente tenha a condição de fazer ao final. Mas eu não tenho dúvida que são duas revisões extremamente urgentes, necessárias e, no meu ponto de vista, adequadas. E para quem defende o agro como eu defendo, é um trabalho concreto, né, para esse novo momento, para essa nova etapa que o setor vive. Para que o telespectador aqui do canal do Boi, o produtor rural, ele fique bem ciente, o que muda em relação ao que se tem até hoje, lá da década de 60, e o que nós teríamos na prática para o produtor rural de mudança, o que é possível mudar? Eu não tenho como antecipar o que nós ainda vamos descobrir, né? Mas eu posso afirmar que a lei atual é uma lei onde o Estado era o principal, vamos dizer, acionista desse processo do crédito, ele que colocava isso.
Então, é uma lei que protege muito mais uma relação do Estado com o empreendedor, com o produtor rural. Agora nós temos que criar uma lei onde, ou até tira, que às vezes não precisa, que desburocratize esse acesso da relação privada. Não pode o Estado querer intervir naquilo que é uma negociação entre o produtor e aquele que vai colocar o recurso na sua atividade. Eu acho que esse é o papel. Nós entendemos que o Estado é menos importante do que uma relação contratual e, obviamente, criar, através da lei, as seguranças para que não haja, vamos dizer assim, imposições ou hipossuficiências ou poderes maiores dentro de uma relação contratual. Mais ou menos numa linha da liberdade econômica que eu relatei, né, fazendo com que haja um regramento, uma transparência e uma sensação de segurança jurídica e de justiça na relação empresarial. Me parece que esse é o grande foco que nós deveremos trabalhar. Deputado, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu tenho com regularidade entrevistado representantes de bancos, grandes instituições financeiras do país, que representam esses bancos que começaram a fazer investimentos mais fortes, mais intensos e regulares para financiamento do agronegócio como um todo. Ao mesmo passo, a safra 2021 teve uma grande demanda por crédito agrícola, essa 21-22 também. Como que o senhor, a bancada ruralista brasileira, avalia este momento dos recursos financeiros e também da entrada dessas instituições financeiras privadas no sistema de financiamento? O que nós temos que ter é segurança para o produtor e, obviamente, para quem empresta o dinheiro, né? Eu já fui cobrado, tudo é para os bancos, Nós queremos fazer exatamente o contrário. Nós queremos que a reforma do Manual de Crédito do Sistema Nacional dê a certeza de que quem empresta recebe e quem vai pedir emprestado vai poder pagar dentro daquilo que é correto e não com os exageros que muitas vezes tiram a renda do produtor. Então, esse é o foco que nós queremos dar, né? E não dá para continuar. Por exemplo, hoje, na questão da infraestrutura, a armazenagem é vital para o Brasil. Só estou pegando um exemplo e já não tem mais dinheiro, né? Então, o que acontece? Nós temos que criar uma condição de que a negociação privada, empresarial, entre o sistema financeiro e o produtor, seja segura e justa, que esse é o ponto. E que aí eu tenho certeza que dinheiro não irá faltar. Porque se depender do Estado para colocar o dinheiro como era no recente passado, já está provado que nem o Estado quer continuar e nem o dinheiro existe. Então, nós temos que encaminhar essa nova forma. Já temos aí a lei do agro, já temos o FIAGRO, enfim, mecanismos que a relação facilitará o acesso a esse crédito. Esse é o meu entendimento. O governo já disse, não queremos mais este papel. O produtor já disse também, não há problema, desde que nos dê condição a ter o acesso ao crédito justo. Eu tenho certeza que construindo bem, pode ser até mais barato do que hoje até com subvenção acaba sendo. Tá certo, deputado, quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no Canal do Boi. Um grande abraço e boa tarde ao senhor. Um prazer muito grande, vamos ter muito trabalho pela frente e obrigado pela oportunidade. Muito bem, conversamos com o deputado federal pelo PP do estado do Rio Grande do Sul, Jerônimo Gorgen, que falou a respeito dessas alterações importantes que estão diretamente ligadas ao crédito rural no Brasil. E a seguir no Agricultura BR, nós vamos falar de novo risco de geada sobre áreas de produção de café no país e também ver o que vai acontecendo no mercado do café no Brasil e no mundo. Eu volto já. O assunto agora é essa nova onda de frio que deve atingir a região sul, parte do centro-oeste e o sudeste do Brasil. E ela pode trazer novas geadas sobre áreas de produção de café. É o que nos explica agora Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. O mês de julho foi marcado pela elevação do preço do café arábica. A previsão de frio e também de seca no começo do mês fizeram os preços aumentarem, mas foi aí no final do mês passado que os preços subiram ainda mais após a ocorrência de geadas nas áreas cafeeiras.
E na segunda quinzena desse mês de agosto, devemos ter outra onda de frio que pode sim trazer novamente risco para geada. Mas por enquanto, os termômetros se mantêm em elevação em toda a região e o fim de semana deve ser de calor em diversos municípios. E falando em calor, Fabiano, dá só uma olhada nesse mapa que indica as temperaturas máximas aí na próxima semana. A previsão é de altas temperaturas durante as tardes, especialmente nos estados de Mato Grosso, Tocantins, noroeste de Mato Grosso do Sul e também norte aí de Goiás. Nessas áreas, as temperaturas podem ser tão altas que o risco para incêndio aumenta bastante. Já no sul do país, a previsão é de avanço de uma nova frente fria a partir deste domingo, que vai trazer chuva aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e alguns pontos aí isolados do estado do Paraná. É isso, Fabiano, é com você. Tá aí a Renata Ferreira. E olha, vou aproveitar e fazer um convite, ela não fez, mas eu faço por aqui. Olha só, o podcast do Agroclima com a Renata Ferreira. Você tem todas as informações, previsão do tempo, tem entrevistas sobre o assunto. Para você acessar é simples, você entra em qualquer das nossas mídias ou ainda no Spotify, mas entra no portal sba1.com que você vai ter todas as informações por onde que você consegue acessar e ter aí os destaques do clima para todo o Brasil, aquilo que você precisa saber aí para a sua lavoura, para a sua produção. Por aqui eu sigo falando de café e agora eu mostro como é que vem o café em Nova York, vem com queda. Você vê que insiste aqui, os operadores estão insistindo em manter o café lá na casa de 1,75. Veja só, setembro vem com $1,75 mais 25 a libra peso, vem com queda forte, 1,065 pontos de queda. Dezembro, $1,78 mais 15 a libra peso. Março, $1,80 mais 90. E maio, $1,82 mais 10 por libra peso. Vai mantendo essa pressão negativa e o cafeicultor aí sabe, as áreas perderam muito, há muitos questionamentos sobre como é que deve ficar essa produção, mas o certo, pelo menos para quem está no campo, é que as perdas são muito grandes e é por isso que o cafeicultor tem que tomar muito cuidado em relação à comercialização do seu produto. Sigo falando de mercado futuro, agora eu falo do café Robusta, negociado na Bolsa de Londres, lembrando que é em dólar e tonelada. Robusta também vai perdendo no dia de hoje, aqui a queda já está em porcentagem. Você vê aqui que a posição de setembro vem com $1.736 a tonelada, com um recuo de 1,58%. Novembro, $1.750 a tonelada, queda de 1,79%. Janeiro vem com queda também, $1.753, recua 1,62%. E a posição de março de 2022 cai 1,57%, $1.753 a tonelada. Olha, é inegável que um mercado futuro está ligado ao outro e há uma posição muito clara. Os estoques de passagem de café na Europa, de arábica, são baixos. Em Nova York são baixíssimos. E isso tudo, pensando que o Brasil é o maior produtor e o maior exportador do mundo, vai faltar café. Então teve a elevação de café, a arábica subiu, ficou em $2,17 a libra peso. Isso também trouxe altas para o café robusto, porque o mercado está interligado a outro. Vai recuando a arábica por pressão de operação, de operadores, e vai recuando o robusta também. É a mesma situação. Tem que estar muito de olho no mercado agora, nos números, porque, olha, não tem café, não tem como substituir esse café que foi perdido durante essas geadas em Minas Gerais. Volto a falar de soja. Soja hoje operando em alta durante o dia todo. Nós temos 3 elementos que garantem soja em alta. O primeiro deles é a questão da oferta de óleo de palma na Ásia, que está baixa. O risco à produção de canola e, com isso, óleo de canola no Canadá
fica em risco também. Isso faz com que o óleo de soja suba e puxe o complexo soja todo para cima na Bolsa de Chicago. Por isso que farelo sobe e soja em grão sobe também. Um outro elemento é a demanda sobre a soja norte-americana. Hoje teve confirmação de novas vendas, mais de 130 mil toneladas. Ontem teve 300 mil toneladas. Já são aí pelo menos 430 mil toneladas de vendas para a China em apenas 2 dias. Além disso, há previsão de chuva lá nas áreas de produção norte-americanas para este final de semana, mas poucas chuvas, o clima continua quente e seco. Então, soja sobe, soja agora setembro vem com $13,40 mais 2 o bushel, alta de 0,34, novembro $13,33 mais 4, janeiro 13,37 mais 6 e a posição de março $13,36 o bushel. Para encerrar, eu falo sobre dólar comercial aqui no Brasil, vinha em alta, mas neste momento já vem para a estabilidade. Veja só o dólar, R$ 5,21 mais 3, vem estável, mas já em viés de queda. Informação final também é que o índice Bovespa sobe neste momento, sobe durante o dia todo de hoje, motivado pelo bom momento lá nos Estados Unidos, principalmente com uma geração de empregos maior. Com essas informações, eu encerro essa edição do Agricultura BR. Desejo a todos uma excelente tarde. Voltamos logo mais às 16 horas, na terceira edição do Agro Canal. Um grande abraço e até lá!